Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, seja bem-vindo ao meu canal. E o tema desse vídeo é crença do merecimento. Gente, eu gravei um vídeo para vocês que estava passando por um processo de cura da criança interior. Esse processo de cura da criança interior me desencadeou vários gatilhos emocionais, várias cartazes, né? E durante esse processo de cura da criança interior, eu observei um padrão repetitivo que eu tinha, assim, incansavelmente. Se eu repetir toda a minha vida e eu sempre, quando a gente tá inconsciente, a gente sempre joga a culpa no outro. Ah, porque fulano agiu assim comigo, então eu mereço fazer isso, isso e isso com ela. E depois, de novo, não na mesma situação, foi em outra situação. Fulano agiu assim comigo, vou falar isso, isso, isso. Gente, acontece que o caminho de expansão de consciência, se torna mais difícil quando você vai olhar para dentro de si. E não é nada além disso. O caminho de expansão de consciência é você olhar para dentro de si. E nesse olhar para dentro de si, você começa a observar que o problema não é com o outro, sempre o problema é com você. E eu já mencionei que estou fazendo o processo de cura da criança interior, e nesse processo de cura da criança interior me disparou um gatilho emocional e eu acabei que discuti com uma pessoa que eu gosto muito. E nessa discussão eu comecei a mandar pelo WhatsApp, mandar mensagem, e isso, que isso e aquilo, a pessoa falando que você tá errado, que isso e que aquilo, e aí eu parei para pensar, gente, parei para observar. Eu tive um insight na hora dessa discussão, de peraí, mas eu tô falando com essa pessoa dessa forma, jogando essas mesmas palavras, mas eu já fiz isso com outra pessoa e outra pessoa antes dessa pessoa. Então, gente, aí caiu a ficha. E foi bem doloroso para mim, que eu sou ariana, né? Então, as pessoas do signo de Áries, ela tem uma certa dificuldade de aceitar que o erro não é da outra pessoa, é seu. Então, foi doloroso para mim aceitar que essa pessoa que eu tava falando, soltando os cachorros, falando um monte de coisa, o problema não era com ela. O problema sempre foi comigo. Sempre foi gatilhos emocionais que disparava, e aí era uma situação, a pessoa sempre foi boa para mim. E aí é que vem essa questão da crença do não merecimento. Como esse padrão repetitivo que eu reproduzia na minha vida sempre foi a crença do não merecimento. Então eu estava magoando, ferindo uma pessoa que gosta de mim, mas eu também gosto dela, mas a questão não é ele gostar ou não. A questão é que eu tenho consciência que a pessoa gosta de mim, e eu comecei, gente, foi inconscientemente, eu comecei a magoar essa pessoa para ela se afastar de mim, ou me deixar, ou enfim. Eu não, o meu subconsciente não entendeu, não estava entendendo que eu mereço ser amada, que eu mereço que as pessoas gostem de mim, que eu mereço ter alguém que goste de mim, que cuida, que tá ali do meu lado, que quer me ajudar. Então, meu subconsciente não entendia isso. E aí, quando eu fui perceber, observar esse padrão de comportamento que eu vinha reproduzindo na minha vida, nossa, gente, foi exatamente igual, só mudou as pessoas, só mudou as situações, mas o meu comportamento era o mesmo com relação às pessoas. Essa pessoa que eu estava na discussão no momento, o meu padrão de comportamento foi o mesmo com as outras pessoas que passaram pela minha vida. Então, eu tinha uma crença de merecimento tão grande de não merecer que o outro gostasse de mim, que cuidasse de mim,
que estivesse ali me amando ou comigo. Gente, foi assim uma ficha que caiu tão grande que eu fiquei estarrecida, tipo assim, como assim eu tô repetindo esse padrão de comportamento? É, e não foi na terapia, eu tenho até que levar isso pra minha terapeuta. Às vezes eu levo já o problema pronto pra terapeuta, só falo, ó, aconteceu isso, curei, soltei, enfim. É, só que, gente, eu cheguei nessa conclusão que esse padrão atrapalhou a minha vida inteira, gente. E como que eu consegui entender, como eu consegui compreender esse padrão de repetição que eu estava levando para minha vida, estava reproduzindo a vida inteira. E assim, gente, às vezes a gente não entende que o problema é com a gente. A gente nunca. Quando você começa esse processo de expansão de consciência, você começa a meditar, a pensar, nossa, eu sou todas as questões do universo, quando quer mudar a vida, mas quando chega na parte que você tem que olhar para dentro de si, e essa parte de olhar para dentro de si, você entende que muitas coisas que você tem dentro de si, elas não são boas, não são legais, e que você está reproduzindo a sua vida inteira, só muda as pessoas, só muda as falas, só muda algumas situações, mas o seu padrão é o mesmo. Tudo que você está fazendo é a mesma coisa, só muda lugares, só muda pessoas. Então, olhar para isso, olhar para essa situação, gente, não é fácil. Mas quando você chega ao momento de você compreender que eu cheguei, o momento e compreendi que eu estava reproduzindo isso, eu estava afastando, sempre afastava, sempre. Não era a primeira vez, era N vezes. As pessoas que passaram pela minha vida, elas sabem que eu sempre causei alguma situação, eu causei. E quando a gente entende que o causador daquela situação sempre é a gente, não é o outro, então as fichas começam a cair, começam a entender. A gente entende que essa crença do merecimento ela é muito nociva e que a vida da gente é regida por tudo, absolutamente tudo isso. Então, foi assim bem difícil para eu entender. E quando eu entendi, graças a Deus que eu entendi, e eu resolvi liberar e soltar, que eu mereço, gente. A gente merece ser amada, a gente merece ser feliz, mas pelo o passado que a gente tem, pela infância que tivemos lá atrás, e eu só pude entender isso quando eu comecei a cura da criança interior, quando eu entendi esse padrão de comportamento, esse padrão de repetimentos, eu digo, não, gente, isso tem que mudar. Eu vou curar, eu vou ter que curar essa criança, pelo amor de Deus, para parar de reproduzir isso. Então, foi isso que aconteceu. Desculpa dar esta umidade, gente, aqui em Joinville. Enfim, então eu entendi que não adiantava eu me mudar para a China, para o outro lado do mundo, que o padrão de repetimento, eu ia repetir isso lá onde eu fosse, lá em qualquer lugar que eu for, eu ia repetir isso. E aí eu tenho que vir para dentro de mim, e esse vir para dentro de você, gente, não é o literal da coisa, vir para dentro de você, entender e acolher a forma que você está pensando, os sentimentos que você tem quando você está passando por aquela situação. E eu entendi isso que quando eu estava numa crise de ansiedade muito grande, causada por um gatilho emocional disparado, com essa situação, então eu entendi, não, eu tô sofrendo com isso não é bom para mim, então eu vou liberar. Então eu fiz todo o processo de meditação, de liberação, disso e daquilo, e essa parte é importante, que a gente vai entender, vai acolher, vai soltar, porque aquilo já não é mais bom para nossa vida. Então, gente, foi isso que eu entendi.
Olha, esses dias não tá sendo fácil, mas eles estão sendo de muito aprendizado mesmo. E eu não tô gostando de estar numa situação difícil, mas eu tô gostando de tudo que eu tô aprendendo, porque eu tô acolhendo, tô entendendo, tô levando para aquela Vaninha lá do passado, lá criancinha, e tô fazendo ela entender que ela merece sempre o melhor. Essa crença de merecer, ela sempre merece. E, gente, é em tudo na vida, é tudo. Eu tô falando de questão de sentimentos, mas é questão de prosperidade, é questão de um trabalho bom, de conforto. Sempre a gente se sabota. É isso que a gente faz, sempre sabota. Quando a gente tá bem, vem o gatilho emocional de não merecimento e faz com que a gente estrague tudo, com que a gente acabe com tudo e volte para aquela mesmice de coitadismo, que é uma espécie de coitadismo que a gente reproduz na vida. Que eu não mereço, eu sou coitadinha, que tudo isso acontece comigo, mas não, eu entendi isso e, e simplesmente estou curando. Tá 100%? Não, gente, não tá 100% porque não tem como ser 100% ainda. Mas quando tiver 100% vocês vão entender. Ai, gente, então é isso. Eu vou deixar o link do meu e-book. Olha, o caminho da expansão. Para você que chegou até aqui no fim desse vídeo, os 5 primeiros passos, só 5 primeiros passos simples, gente, do caminho de expansão de consciência para abrir esse mundo. Olha, o que eu trago aqui é um pouco de vivência, mas é um mundo de outras possibilidades que existe. E eu trouxe os 5 primeiros passos para você cair nesse mundo infinito de conhecimento, gente. Tá muito bom. É um presente da minha centelha. Obrigada por chegar até aqui e até o próximo vídeo.